No meu vídeo de ontem eu fiz um comentário sobre a confirmação que foi apresentada pelo Instituto Datafolha sobre a queda da aprovação do governo Bolsonaro. O Ibope, um tempo atrás, havia também já apresentado essa queda na aprovação de Bolsonaro, se comparado com a expectativa da população antes de Bolsonaro tomar posse. Segundo o resultado do Datafolha, aproximadamente 33% da população acreditam que Bolsonaro faz um governo bom ou ótimo. 33% aproximados acham que é um governo regular e ali para 33% também aproximadamente das pessoas, Bolsonaro faz um governo ruim ou péssimo. Ou seja, há um empate ali mais ou menos de como as pessoas estão enxergando o governo Bolsonaro. E aí muitas pessoas da esquerda já se entusiasmaram, já se empolgaram, acreditando que a queda na aprovação de Bolsonaro facilitaria o caminho ou abriria as portas para uma volta da esquerda em 2022. Mas essa é uma análise precipitada que nós precisamos interpretar esses resultados do Datafolha, porque principalmente há informações ali dentro da pesquisa que são pertinentes para a gente interpretar e principalmente evitar interpretações equivocadas ou análises precipitadas. Se você for acompanhar a pesquisa do Datafolha, procure pelo site do G1, porque no G1 ele mostra muito mais detalhado esses resultados do Datafolha. O que nós precisamos fazer, antes de mais nada, é ter em mente que a esquerda só conseguirá ter um caminho facilitado se a queda de aprovação de Bolsonaro também significar uma deterioração da direita. Então a queda de aprovação de Bolsonaro tem que ser, a direita tem que vir também a reboque. Caso contrário, a esquerda não vai ter um caminho tão fácil para 22. E aí você pode estar pensando, olha, mas professor, a população brasileira não tem uma distinção tão grande entre direita e esquerda. Você está certo. E a visão, o presidente ele é muito associado ao seu governo. Isso também está correto. Só que nós precisamos ter em mente que Bolsonaro ele faz um governo diferente. Ele quebrou muitas liturgias de cargo e principalmente ele pessoalizou demais o seu governo. Os ministérios agora eles passaram a ter rosto. Não é mais o Ministério da Economia, não é o Ministério da Justiça. É o Ministério do Paulo Guedes, é o Ministério do Sérgio Moro. E aí nós precisamos saber se a figura de Bolsonaro, nesse sistema de pessoalização, ele é a figura da direita. Se Bolsonaro for, de fato, ele for associado com a direita, aí a sua queda de aprovação também puxa a direita. Mas se Bolsonaro não for associado à direita, a imagem de Bolsonaro não for associada à imagem da direita, a queda de Bolsonaro impacta muito pouco na queda também da direita. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas elas podem desassociar Bolsonaro de seu governo. Elas podem olhar e falar assim, olha, o governo deu errado porque Bolsonaro, que era um incompetente, ele que é um preguiçoso, ele que é um ignorante. Mas o governo, quando você olha para o governo, você vê bons quadros, você vê o Moro, você vê o Paulo Guedes, você vê o Mourão. Então o governo deu errado não pela mentalidade da direita, mas sim pela atuação individual de Jair Bolsonaro. E se essa for a percepção, isso vai ser muito ruim para a esquerda, porque não vai haver uma percepção que um governo de direita é ruim, mas sim que Bolsonaro era ruim. E quando você olha para a eleição, você percebe que isso pode de fato acontecer. Muitas pessoas não votaram em Bolsonaro por ele ser Bolsonaro, votaram em Bolsonaro porque ele era o candidato contra o PT. Claro, muitas pessoas votaram com convicção em Bolsonaro, mas várias votaram porque ele conseguiu canalizar o sentimento antipetista. Então vamos votar naquele candidato porque ele é dos males o menor, ele é o menos pior, ou ele é aquele candidato que vai evitar a volta do PT ao poder. E quando eu voto nesse tipo de figura, quando eu faço esse tipo de votação, como ele é o menos pior, eu posso muito bem desassociar. Olha, o governo deu errado porque ele fracassou, ele deu errado. Então não necessariamente o Bolsonaro puxa toda a direita. E você também tem que interpretar os motivos que fizeram o Bolsonaro ter uma baixa aprovação, a pior de um primeiro mandato, segundo o Instituto Datafolha. Nesses primeiros 3 meses de governo, é muito difícil o presidente ou governador ou um prefeito causar um impacto direto na vida das pessoas. Porque demora, o projeto demora para ser aprovado, tem toda a negociação, tem todo um rito, toda uma burocracia. E após a aprovação, leva um tempo até a sociedade interiorizar, absorver esse projeto, absorver essa ação. Então, com apenas 3 meses, é muito difícil nós já sentirmos os impactos do governo Bolsonaro. Uma ou outra pessoa pode sentir, mas a maioria não sente. Então, Bolsonaro foi avaliado pelo seu comportamento. Então, Bolsonaro foi avaliado por ele trabalhar pouco na percepção das pessoas,
por ele ser autoritário, por ele ser despreparado, por essas coisas que Bolsonaro foi mal avaliado. Entretanto, a expectativa com relação ao governo é uma expectativa positiva. As pessoas ainda acreditam que o Bolsonaro vai fazer um bom governo, que o governo de Bolsonaro vai ser um governo bom. É uma questão da economia se revigorar, ter uma retomada econômica. Porque para 59% das pessoas, Bolsonaro irá fazer um governo bom ou ótimo. Entretanto, agora apenas 33% acham que um governo Bolsonaro é um governo bom ou ótimo. Mas a maioria das pessoas acredita sim que Bolsonaro irá desempenhar um bom papel como presidente e o seu governo vai ser bom. Então perceba que, mais um outro indício, o governo Bolsonaro pode ser bom, mas a figura Bolsonaro não é uma figura tão aprovada pela população. Então perceba que pode haver essa distinção entre Bolsonaro e governo de direita. É claro, você vai dizer, Léo, mas essa aprovação, essa expectativa com relação ao governo Bolsonaro era de 65% antes e agora está de 59%. Sim, essa expectativa caiu, foi uma expectativa reduzida, mas nós precisamos ainda esperar os desdobramentos do governo Bolsonaro. E quando nós avaliamos por grupos etários, por grupos sociais e também por estados e regiões, nós percebemos que, na verdade, quem rejeita mais Bolsonaro, quem acha que Bolsonaro tem um governo ruim ou péssimo, é a região Nordeste, que votou contra Bolsonaro. Bolsonaro não venceu na região Nordeste, Bolsonaro perdeu. Na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Bolsonaro ainda é bem avaliado. E foram as regiões que ele venceu. Bolsonaro é muito bem avaliado pelos evangélicos, que são o seu público-alvo praticamente. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição. Bolsonaro ele também é avaliado pelas classes mais altas, os grupos que têm mais salários mínimos, que ganham mais, eles aprovam o governo Bolsonaro. Ele tem um índice de rejeição menor. Os homens também têm um índice de aprovação maior com relação ao Bolsonaro. Então perceba que aqueles grupos que elegeram Bolsonaro ainda o aprovam. E eu estou dizendo ainda, porque nós temos que levar em consideração que a base de eleitores de Bolsonaro é uma base frágil e elas podem virar as suas costas para o presidente. Então, a figura de Bolsonaro ela pode estar desassociada de seu governo. Há essa possibilidade, mas também a possibilidade dele estar fortemente associado. Só que essa narrativa de Bolsonaro não afetar tanto a direita, ela ganha um pouquinho mais de força quando eu olho para a aprovação do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro ele tem uma aprovação de 59% e ele é conhecido por 93% da população brasileira. Ou seja, a aprovação de Sérgio Moro é maior do que a do próprio Bolsonaro. Moro chegou ao governo maior do que o próprio presidente. E ele é o pilar central de sustentação desse governo. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, vou deixar alguns aqui na descrição. Se Moro ruir, aí sim a direita vem a reboque. Porque Moro ele é considerado um bastião, um justiceiro pela população. Foi aquele que combateu os privilégios, foi aquele que combateu a impunidade, aquele que combateu a corrupção e principalmente aquele que combateu a esquerda. Então Moro ele tem um prestígio muito grande. E mais do que Bolsonaro, ele é o responsável por puxar a direita para baixo. Se a aprovação de Moro começar a cair, aí sim a aprovação da direita também começa a cair. Porque as pessoas não confiam tanto em Bolsonaro como elas confiam em Sérgio Moro. Ele é o pilar central do governo Bolsonaro. Eu já tinha falado sobre isso. E ele sempre é ventilado como sendo um dos possíveis candidatos à presidência da República. A candidatura dele foi ventilada em 2018, ele não foi o candidato. E agora, dependendo de como estiver a aprovação de Bolsonaro, pode ser que Moro seja o candidato da situação para ocupar a vaga de presidente em 22. E aí, se a aprovação de Moro continuar alta, ele possivelmente vai ser eleito como presidente. Então, para que a esquerda tenha um caminho facilitado, é necessário que, além da queda de Bolsonaro, mais ainda que Moro tenha uma queda da sua aprovação. E ele tem muito prestígio ainda com parte da população. E nós também precisamos ver como vai ser no restante do país. Nós precisamos ver as eleições municipais, como vai ser essa onda, como a esquerda vai se dar nas eleições municipais. E os resultados das eleições municipais vão ser muito, em 2022, vão ser muito afetados também pela percepção do governo Bolsonaro. E principalmente existe um outro elemento que é importante nessa equação, que é João Dória. João Dória ele vai ser candidato a presidente em 22 e ele vai disputar com o candidato da situação, podendo ser Bolsonaro, Mourão ou Sérgio Moro ou até mesmo Paulo Guedes, independentemente de quem seja. O João Dória ele é um elemento, ele é um player importante nessa equação e nós não temos ainda uma aprovação do governo de João Dória.
Se houver uma queda no governo João Dória, aí sim nós podemos começar a ter nós podemos começar a considerar que há uma queda na aprovação da direita. Mas até lá, enquanto o Sérgio Moro mantém seus bons índices de aprovação, enquanto não sai uma avaliação de João Dória, não vamos ser precipitados, não sejam precipitados com relação às análises que a queda de Bolsonaro está puxando todo o governo de direita também para o buraco, porque isso é uma interpretação equivocada. Mas o que você acha? Você acha que a direita é mais dependente de Bolsonaro ou de Sérgio Moro? E o que você acha sobre João Dória? A direita também é dependente de João Dória? Deixa aqui nos comentários, eu fiz um texto no meu blog complementando esse assunto, o link está aqui na descrição. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.